Olá, gente! Estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo bíblico cronológico, que é com muita alegria que a gente chega para trazer esse momento, para a nossa vida, saber aquilo que é o plano de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. Então é um privilégio, uma alegria enorme. E vamos lá, a nossa lição de hoje é a lição de número 7 já, isso mesmo. Deus colocou Adão no Éden. A última lição, na segunda-feira, nós vimos que Deus criou o homem, certo? E agora, na lição de hoje, nós veremos que Deus colocou esse homem, Adão, no Éden. Então vamos para a nossa lição, mas antes, para a nossa revisão. Claro, que você já sabe como é que funciona. E vamos lá ver o que você tem lembrado, o que você tem aprendido dessas lições. Vamos lá? Então a primeira pergunta: para quem Deus preparou a terra? Isso, para o homem, Uma coisa maravilhosa, incrível, Deus não precisava, mas preparou para o homem. Segunda pergunta: que grande diferença houve entre a criação do homem e a criação dos animais? Estão lembrados? Deus criou o homem à sua imagem. Essa é a principal diferença, E o que significa dizer que o homem foi criado à imagem de Deus? Lembra que nós falamos que Deus é espírito, e sendo Deus espírito, ele não tem corpo, Então, quando fala que o homem foi criado à imagem de Deus, está se referindo ao que especificamente, Deus fez Adão e Eva com a capacidade de conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. Isso é feito à imagem de Deus. Quantos homens e quantas mulheres Deus criou no início, no princípio? Oi? Isso, um homem e uma mulher, Adão e Eva. Quem é o nosso antepassado mais distante? Querendo ou não, aceitando ou não, concordando ou não, é Adão. Até rimou. Depois de ter criado Adão, o primeiro homem, o que Deus fez, o que Deus pôs sob o controle, debaixo do controle de Adão? A terra e tudo que há nela estava sob o domínio dele. E por que Satanás e seus demônios não têm o direito de controlar a terra e tudo que nela há? Oi? É isso, porque Deus nunca lhe deu o direito de controlar coisa alguma sobre a terra, certo? Deus deu a terra ao homem. E como eram todas as coisas no mundo no princípio? Oi? É isso, tudo muito bom e perfeito. Muito bem, vocês foram muito bem na revisão. Vamos para a nossa lição de hoje, então. Deus coloca o homem no Éden. Vamos lá. Deixa eu te perguntar. Começar, Tem professores que gostam muito de fazer pergunta, E não que eu seja seu professor aqui, nós estamos descobrindo isso juntos. Mas vamos lá para algumas perguntas. Você alguma vez já começou alguma coisa e não terminou? Todos nós provavelmente podemos nos lembrar de alguma coisa que a gente tenha começado a fazer e por alguma razão a gente não terminou, certo? Você pode lembrar de alguma coisa, assim, que você começou a fazer recentemente e não terminou? Pois então, Por que você não terminou o que começou? Pode ser que você tenha mudado de ideia, pode ser que você tenha perdido o interesse, pode ser que você não imaginou que daria tanto trabalho como está dando, não é verdade? Pode ser que alguém o interrompeu, pode ser que você não teve tempo para concluir, pode ser que você não teve dinheiro para concluir, para terminar o que você começou, e pode ter outras várias razões. Mas sabe de uma coisa importante e interessante? Deus não é como nós, Ele nunca desiste do que planeja fazer. Quando começa uma obra, sempre termina. Ele não muda de ideia depois resolve fazer algo diferente, A Bíblia nos diz, em Gênesis, está com a sua Bíblia aí? Estudo bíblico cronológico, sua Bíblia deve estar aí. Se tiver, abra aí e acompanha comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Deus terminou tudo o que tinha planejado fazer, Pense, você e eu, nós mudamos de ideia. Os nossos planos, mas Deus nunca é assim. Deus nunca muda de ideia, Deus nunca muda de plano. Ele nunca muda de ideia sobre o que ele planeja fazer. Nada e ninguém pode impedir a Deus de fazer tudo o que ele planeja fazer. Muitas vezes somos interrompidos, por alguma razão ou outra, mas Deus não.
Nenhum ser humano pode impedir a Deus de fazer qualquer coisa, Satanás não pode impedir a Deus, Deus é maior do que todos, Ele sempre faz tudo o que planeja fazer. Por isso, Deus promete fazer algo, por isso que se Deus promete fazer algo, nós podemos e devemos confiar que Ele de fato fará. Ouça o que diz a Bíblia em Salmo de número 33, versículo 11. A Bíblia diz o seguinte para nós, Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, o que ele resolve fazer, ele vai fazer, não importa o tempo, espaço, não tem nada que o impeça. Continuando em Gênesis, capítulo 2, versículos 2 a 3, a Bíblia diz o seguinte: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Quantos dias Deus levou para fazer todas as coisas? Oi? Isso, né? 6 dias Deus levou para fazer todas as coisas. Pense comigo. Quantos dias se leva para construir uma casa? Leva bastante tempo. Mesmo que seja um construtor profissional, vai levar um tempinho aí para fazer. Eles têm que ajuntar o material necessário, ter todos os obreiros prontos, né, para fazer as várias tarefas de construção. Depois de todo o trabalho, né, que tem que ser feito, inspecionado, enfim, né, antes da casa ser concluída, tem uma série de etapas aí. Mas olhe para as coisas que Deus criou em apenas 6 dias. Em apenas 6 dias. Não há nenhum outro tão grande quanto Deus. Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo o que quis fazer. Ele pode fazer tudo o que ele deseja fazer. Deus terminou em 6 dias o que planejara fazer. Então, no 7º, diz a Bíblia que ele descansou da sua obra criadora. Aí uma pergunta: será que Deus descansou da sua obra porque ficou cansado depois de todo o trabalho que fez? O que você acha? Deus descansou porque ficou cansado? Vamos analisar. Depois de um dia de trabalho duro, o que você deseja? Ir para casa, descansar. Algumas vezes, a gente se envolve em tarefas bastante estafantes, na verdade, cansativas. Agora pense em tudo que Deus fez naquela semana. Vocês acham que Deus descansou porque ficou cansado? Ele fez milhões de estrelas, o sol, a lua. Veja quantas coisas que Deus criou na Terra. Vocês acham que ele se deitou e disse: eu estou cansado, vou ter um dia de descanso hoje? Será que foi isso? Não, não foi isso. Deus não fica cansado ou sonolento como nós ficamos depois de um dia inteiro de trabalho. Deus é Espírito, Ele é sempre o mesmo. Hoje Ele é exatamente o mesmo que era quando criou a terra. Deus jamais mudará. Ouça o que a Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 40, versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não se cansa. Pensa comigo, quando você chega ao fim de um projeto importante, não gosta de apreciar, olhar o que você fez? Mesmo que tivesse energia para fazer mais, você não faria porque tudo que precisava ser feito naquele projeto estava terminado. Nada mais poderia ser acrescentado. Foi assim que aconteceu com Deus e com tudo que criou. Deus estava bastante satisfeito com o que havia feito. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou.
Deus descansou da criação porque viu que a sua obra que planejava fazer estava terminada, completa, acabada, concluída, com sucesso. Ouça o que a Bíblia diz em Gênesis, se está com a sua Bíblia aí, me acompanhe, hein? Gênesis 2, de versículos 4 a 6. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Antes de considerarmos o que esses versículos estão nos ensinando, observe que Deus agora usa outro nome para si mesmo. No primeiro capítulo ele chama a si mesmo de Deus, que significa que ele é o grande e poderoso Deus que criou os céus e a terra, bem como todas as coisas que neles há. Mas o nome que ele usa agora nesses versículos é o Senhor, que significa que Deus ele é eterno, aquele que é totalmente independente de todas as coisas e que nunca muda. Daqui por diante, a Bíblia algumas vezes usa o nome Deus, mas em outras ocasiões usa o nome Senhor Deus, ou simplesmente o Senhor. Esses versículos nos ensinam algumas coisas muito interessantes sobre o princípio. Diz no princípio, quando Deus criou todas as coisas, não regava a terra dando-lhe chuva. Em vez disso, ele a regava com uma neblina que subia, da terra. Vamos continuar a leitura. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Porque Deus amava muito Adão, plantou um lindo jardim especialmente para ele. Deus plantou naquele jardim todos os legumes, verduras e árvores frutíferas que Adão precisava para manter-se feliz, forte e saudável. Analise comigo. Para quem você faria algo encantador? Uma senhora prepara uma refeição especial para a sua família porque a ama. Um homem trabalha horas e horas fazendo algo bonito para a sua esposa porque a ama. Até uma criança passa uma boa quantidade de tempo fazendo um presentinho bonito para o papai ou para a mamãe. Por quê? Porque os ama. Deus plantou um jardim para Adão porque o amava. Todos os jardins e zoológicos do mundo não poderiam ser comparados com o jardim de Deus. Algo espetacular, esplêndido, incrível. Como nós lemos em Gênesis 2:8, fala que Deus colocou o homem nesse jardim que ele havia plantado. Depois que Deus aprontou tudo, colocou Adão no jardim. Deus não perguntou a Adão se ele queria morar lá. Deus simplesmente colocou o homem no jardim. Aí você pergunta, mas por quê? Como assim? Eu te explico. Deus não disse ao homem, Adão, eu plantei um jardim e é um lugar realmente lindo. Você gostaria de morar lá? Deus não ofereceu a Adão um lugar onde morar. Deus pegou o homem que havia formado e colocou nesse jardim. Por que Deus podia fazer isso? Por ter criado o homem. Deus tinha o direito de colocá-lo onde quisesse e lhe dizer o que fazer. Analise aí comigo. Em algumas partes do mundo, aquele que faz algo é também o dono, porque as pessoas têm que fabricar para si o que usam, certo? Por exemplo, se um homem pergunta quem é o dono daquela canoa, a resposta seria fulano de tal, o nome da pessoa que a fez. Ele a fez, por isso a possui. E é para ele, é dele, ele fez, Então ele é dono. Agora compare. A distinção em nossa cultura pode não ser tão óbvia assim, mas a relação entre fabricante e dono ainda se aplica nesse caso aqui. Por exemplo, se você plantasse uma horta, seu vizinho estaria certo se viesse sem pedir a você e colhesse todas as verduras e levasse para a casa dele?
Claro que não, né? Você plantou e é dono da horta. Ela é sua para você usá-la como você quiser. Será que alguém tem o direito de entrar em sua casa e levar as coisas que são suas? Não, né? Claro que não. Elas pertencem a você. Ou, olhando de uma outra perspectiva, de uma perspectiva diferente, será que um homem poderia dizer ao outro: eu construí uma casa, então você tem que morar lá e cuidar dessa casa e do quintal? Um homem poderia dizer isso para sua esposa, seus filhos, porque eles são sua família. Mas não tem o direito de dizer isso para outras pessoas, de forma nenhuma, certo? E quanto a Adão? Será que Deus tinha o direito de pegar Adão e colocá-lo no jardim? Quem era dono de Adão? Era Deus, porque Deus o fez. Deus é dono de todas as coisas. Ele tem o direito de fazer o que quiser conosco e com todas as coisas que Ele criou. Ele tem o direito de nos dizer o que fazer. Deus criou Adão, portanto, pertence a Deus. Deus é a autoridade suprema, acima de tudo e de todos, né? Não há ninguém maior do que Ele. Deus disse para Adão para tomar conta do jardim, mas Adão não precisava trabalhar muito ou no pesado, porque tudo era perfeito. As ervas daninhas não existiam, lesmas, lagartas, insetos não comiam frutas e legumes. Você consegue imaginar isso? É difícil, né? É difícil de a gente imaginar como as coisas eram realmente no Jardim do Éden. Você consegue imaginar uma horta que não existe erva daninha nem pestes? Você pode imaginar receber todas as suas ordens diretamente de Deus, sabendo que Ele havia confiado a você o cuidado de toda essa maravilhosa criação que Ele tinha feito? Você pode imaginar o amor tremendo que Deus já tinha demonstrado para Adão? Deus fez a terra extremamente linda. Ele a estabeleceu entre o sol, a lua, as estrelas. Ele a encheu de maravilhas, variedades de vida vegetal e animal. Não apenas o suficiente para sobreviver, mas com uma abundância de todas as coisas, demonstrando o amor singular de Deus Pai. Algumas plantas e alguns animais certamente teriam sido suficientes, mas Deus ultrapassou em cores, texturas, sons, sabores, perfumes e variedades além do que se pode imaginar. A situação de Adão era perfeita em todos os sentidos. Quanta diferença você pode dizer do mundo em que vivemos, não é verdade? Pois é, diferente de fato. Que a Bíblia nos diz exatamente o que causou as terríveis mudanças no mundo. Nas lições futuras, falaremos dessas coisas. Por enquanto, faremos bem em aprendermos essa lição sobre Deus, o qual não mudou em nada. O caminho de Deus é perfeito. Salmo 18:30, né? A Bíblia diz isso. Deus faz tudo de modo perfeito e com amor. Pode-se confiar nesse Deus para fazer o que é bom e justo. A Bíblia nos diz em Salmo 145:17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno ou bondoso em todas as suas obras. Continuando o nosso estudo, no versículo 9 de Gênesis capítulo 2 diz: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Prestou atenção? Deus plantou duas árvores muito importantes no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus era a fonte de vida de Adão. Deus queria que Adão tivesse o que era bom. Adão era dependente de Deus para todas as coisas. Deus queria ajudar Adão em toda escolha e decisão. Ouça o que a Bíblia diz em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor lhe deu esta ordem:
De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus instruiu Adão claramente. Quando colocou Adão no jardim, Deus não o deixou sozinho para escolher o que fosse certo e errado. Deus falou com Adão e lhe disse o que este não deveria fazer, ou, do contrário, certamente morreria. Deus nos instrui claramente, tá? Deus nos instruiu claramente que Ele ainda é o mesmo hoje. Não nos deixou sozinho para decidirmos o que é certo e o que é errado. Deus nos deu o quê? A Bíblia. Deus nos deu a Bíblia, né? Para que soubéssemos o que lhe agrada e o que lhe desagrada. Vou pedir licença aí que eu estou com coceirinha aqui, obrigado, desculpa. Deus nos deu a Bíblia para que soubéssemos o que lhe agrada e o que lhe desagrada. Veja a situação singular que Deus colocou Adão. Deus plantou uma infinita variedade de árvores que fornecesse alimento para o homem, que embelezavam o jardim. Apenas uma árvore foi negada para Adão. Deus instruiu Adão de que não deveria comer do fruto da árvore que era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia o que era melhor para Adão. Desde o tempo em que criara Adão, Deus já havia decidido o que era bom para ele. Deus havia decidido do que Adão precisaria. Por isso, colocou no Jardim do Éden. Deus havia decidido o que Adão precisaria, né? Por isso colocou ele lá. Adão não conhecia nada vil ou mal, porque Deus lhe havia dado tudo o que era bom, perfeito, necessário. Adão estava com a escolha de obedecer ou não a Deus. Adão poderia escolher obedecer e comer apenas o que Deus havia dado, que era bom e necessário, sabendo que a escolha de Deus era a melhor para ele. Ele poderia comer da árvore da vida e viver para sempre. Mas, se Adão desobedecesse a Deus e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria porque Adão havia decidido ser independente de Deus. Na hora em que comesse, ele saberia não apenas o que era bom, mas também o que era mal. Em vez de Deus lhe dizer o que era bom e o que era mal, ele teria que escolher por si mesmo. O resultado da desobediência, se ele desobedecesse a Deus e quisesse ser independente de Deus, então o resultado seria a morte, separação de Deus. A morte, ela é a punição pela desobediência a Deus. Versículo 17 diz o seguinte, vou relê-lo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus avisou Adão, se você comer do fruto desta árvore, morrerá imediatamente. Até aquela hora, Adão só havia experimentado coisas boas, porque era Deus quem providenciava tudo para ele. Mas agora Deus o avisara muito claramente que se ele quisesse ser independente e lhe desobedecesse comendo fruto proibido, viria também a conhecer o que era mal. Adão morreria. Pensa. Às vezes, somos muito vagos quando damos um aviso. Mas o aviso de Deus foi direto. Adão não poderia entender mal o que Deus havia dito. No dia que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus quis dizer quando falou a Adão que ele morreria? Era uma morte literal? Era um sentido figurado? O que de fato aconteceria com Adão? O que de fato Deus quis dizer que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria? Esse será o assunto da nossa próxima lição.
que você possa pensar, refletir sobre o que nós ouvimos até aqui hoje. E lembrar que Deus providenciou tudo que era bom e Ele escolheu tudo que era perfeito para o homem. E agora Ele coloca o homem diante de uma decisão. É isso que Deus faz conosco. Nos oferece tudo que é maravilhoso e bom para sermos dependentes. Nos deixou as instruções na sua palavra, na Bíblia. Que a gente reflita, que a gente pense. Que, assim como Adão, temos também o livre arbítrio, a liberdade de escolha. Que a gente possa escolher o que é certo, correto, o que é a vontade de Deus, porque ela é boa. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida e que a palavra de Deus te anime e encoraje nesses dias difíceis que a gente tem passado. E até sexta-feira, com a continuação dessa lição que Deus colocou o homem no Jardim do Éden. Um grande abraço, que Deus abençoe e até sexta, se assim Ele nos permitir. Deixa eu orar contigo. Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra e pelas lições ricas e preciosas que ela traz para a nossa vida. Ajude-nos a refletir nas decisões, que elas possam ser baseadas nas instruções claras que o Senhor tem deixado na sua palavra para cada um de nós. Peço a tua bênção sobre cada um que nos acompanha neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e até sexta, se Deus nos permitir.